Entre as adaptações do ombro do arremessador, uma das variáveis mais importantes são as adaptações que precisamos avaliar do ângulo de rotação interno e ângulo de rotação externo do ombro. E para isso existe um posicionamento já bem estabelecido na literatura. Primeiro, o paciente deve ficar em decúbito dorsal, com flexão de quadril e joelho, certo? Apoiando a ponta do pé na maca. O ombro avaliado deve estar a 90 graus de abdução, ok? O fisioterapeuta fica homolateral ao membro superior que vai ser avaliado, na altura da cabeça do paciente. É importante que nesse posicionamento o paciente esteja deslocado um pouco para o outro lado da maca, pois eu preciso apoiar a região posterior e distal do úmero em cima de algum travesseiro, alguma toalha, para tirar o paciente do plano frontal e ele entrar no plano escapular. Essa avaliação sempre precisa de dois avaliadores, um responsável pelas estabilizações e outro responsável pela aferição goniométrica. Aqui eu farei o papel do avaliador responsável pelas estabilizações e falarei onde deve estar o posicionamento do goniômetro. Então o avaliador responsável pela estabilização deve ficar na altura da cabeça. Com a mão mais medial, ele vai ter um contato em C, na região superior do complexo do ombro, de forma que o polegar palpe o processo toracoide. Pois a gente sabe que no processo de rotação interna do ombro, quando começa o movimento na escápula torácica, porque interrompeu o movimento na glândula numeral, tende a se fazer um tilt anterior da escápula e eu consigo sentir o aumento da pressão do processo toracoide no meu polegar. Então, com a minha mão mais medial, eu palpo o processo toracoide, certo? Estabilizo em seu ombro, e com a minha mão mais lateral, para avaliar a rotação interna, eu estabilizo aqui na região posterior e distal do ombro, mais ou menos na altura do cotovelo. E faço passivamente a rotação interna. Nessa rotação interna, eu preciso verificar duas coisas. Primeiro, o end feel final, na hora que eu encontrar a primeira resistência miofascial, ou na hora que eu encontro que o processo toracoide começa a empurrar meu dedo. Eu sei que o movimento saiu da glândula numeral e começou na escápula torácica. Aqui seria o final da amplitude de movimento. Diferentemente, se eu forçar, porque aqui eu não estou querendo ver a capacidade que o paciente tem de suportar o alongamento e também não estou querendo que o movimento ocorra na escápula torácica, certo? Apenas na glândula numeral. E avalio a amplitude de rotação interna. Nesse mesmo posicionamento, eu faço a avaliação do lado contralateral de rotação interna e comparo a amplitude de rotação interna do lado arremessador, vamos falar que no caso aqui seria o membro superior direito, com o lado não arremessador, o membro superior esquerdo. Para nós considerarmos como uma adaptação patológica, a gente chama isso de GIRD, que no português é o déficit de rotação interna glenomeral. Esse GIRD ele tem que ser até 20 graus de diferença. Então, o membro arremessador poderia ter até 20 graus a menos de amplitude de movimento de rotação interna comparado com o lado não arremessador, que nós consideraríamos normal. Se o paciente passa de 20 graus desse déficit, isso já é um GIRD patológico. Já precisamos de intervenções para melhorar essa amplitude de movimento, que é um fator de risco do paciente evoluir com uma lacidão anterior do ombro, evoluir com uma lesão SLEP, até um impacto subabdominal também. Já na avaliação da rotação lateral do ombro, rotação externa, como queira chamar, o meu contato na mão medial continua absolutamente o mesmo, mas o meu contato da mão mais lateral, ela sai da altura do cotovelo e vem para a região distal de rádio 1, certo? E aqui eu, da mesma forma, eu faço a rotação passiva externa até encontrar a primeira resistência miofacial ou compensações na escápula torácica. A partir dessa forma, é mensurada a amplitude de movimento. Então, o papel principal é da pessoa que está fazendo a estabilização, ele precisa de um refinamento do treino maior para ter essa sensibilidade de sentir as compensações e o end feel. A pessoa responsável pela mensuração goniométrica deve utilizar o goniômetro, um centro do goniômetro bem paralelo ao olectron, certo? Alinhado com o olectron. A haste fixa ficará perpendicular ao solo e a haste móvel irá acompanhar o eixo longo da una, tanto para a rotação interna quanto para a rotação externa. Ela acompanhando esse eixo longo da una e o centro do goniômetro, o centro da haste fixa, apontando para o processo estiloide da una. Então, dessa forma, eu faço a mensuração de rotação interna e rotação externa do ombro.
Mais uma vez eu fiz. Importante, adaptação de rotação interna, chamada de GIR, teste de rotação interna glenomeral. A gente espera que nesse processo, no ato de arremesso, o paciente acabe evoluindo com uma contratura de cápsula posterior e ele tem uma diminuição de rotação interna do ombro e um aumento de rotação externa do ombro. Essa é uma adaptação normal para aumentar a performance, aumentar o desempenho no arremesso. Sendo que diferenças maiores que 20 graus, ou seja, o déficit está no membro arremessador. O déficit de rotação interna do membro arremessador, comparado com a rotação interna do membro não arremessador, isso que é o GIR, comparar a rotação interna do membro arremessador com o membro não arremessador, diferenças maiores que 20 graus é um risco para lesão. O aumento de rotação externa não é nenhuma magnitude de grau risco, que a gente chama do ganho de rotação lateral, não é risco para lesão no membro arremessador, mas o TRM, que é a amplitude total de movimento, é um fator de risco. Enquanto a avaliação do TRM, que é a amplitude total de movimento, nós levamos em consideração a comparação do membro arremessador com o membro não arremessador, somando a rotação total interna com a rotação externa total. Então, na hora que eu mensuro a rotação interna e somo com a amplitude de rotação externa, eu tenho uma graduação, tenho um ângulo que vamos falar que foi 160 graus nesse caso de um paciente arremessador. E do lado contralateral, na hora que eu somei a rotação interna com a rotação externa, eu tive 180 graus. Então nós temos uma diferença na amplitude total do movimento. Porque no membro arremessador, eu espero com uma adaptação que tem uma amplitude maior de rotação externa comparado ao lado não arremessador, e de rotação interna eu espero que tenha uma amplitude menor de rotação interna comparado ao lado não arremessador. Sendo que somando a rotação interna e externa do lado arremessador com o lado não arremessador, eu espero que seja igual essa amplitude de movimento. Porque à medida que o paciente vai perdendo a rotação interna, ele também vai ganhando igual proporção a rotação externa. Sendo que isso muitas vezes não ocorre. E com uma adaptação patológica também desses atletas arremessadores, o que pode ocorrer? Ele tem um ganho exacerbado, ele perde de forma exacerbada a rotação interna e ele não ganha de forma suficiente a rotação externa do ombro arremessador. Então isso também indica uma adaptação patológica. Então na hora que eu comparo a amplitude total de rotação interna e externa do membro arremessador com o membro não arremessador e tem uma diferença maior de 5 graus, isso também é um fator de risco para lesão no ombro arremessador. Então levando em consideração esses cuidados que eu falei da avaliação da amplitude de movimento, o que é fator de risco, nós temos o GIRD, que é o déficit de rotação interna da glenomeral maior que 20 graus, sendo o déficit no membro arremessador, e nós temos o TRM, que é a amplitude total de movimento, somando rotação interna e externa, também com um déficit maior que 5 graus no membro arremessador. Essas duas variáveis precisam ser avaliadas, tratadas e prevenidas nos nossos atletas arremessadores. E logo agora eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer essas prevenções. A primeira estratégia de prevenção que a gente precisa fazer é o alongamento de cápsula posterior. O que eu vou pedir? Primeiro, o paciente deita em decúbito lateral, virado para cá, por favor. O paciente deita em decúbito lateral virado para cá. Eu vou pouquinho mais para trás, por favor. Vou dar um travesseiro só para apoiar a cabeça do paciente. Flexão 45 graus de quadril e 90 graus de flexão de joelho, só para manter a estabilidade do tronco. Eu faço uma flexão do ombro a 90 graus, certo? Ele fica nessa posição. Com a mão contralateral, ele puxa para a rotação interna. Então isso aqui faz um alongamento de cápsula posterior, certo? É uma das estratégias que nós temos para ganhar amplitude de rotação interna em atletas arremessadores. Esse aqui é o chamado de slipper stretch, o alongamento em decúbito lateral, a gente pode chamar também. Sendo que nessa mesma posição, eu vou mostrar duas posições que nós podemos fazer. Nós podemos fazer o crossbody stretch, que nessa mesma posição ele puxa, exatamente, ele puxa em adução horizontal. É importante ficar nessa posição porque a própria máquina e o peso do paciente vão estabilizar contra a protração escapular. A gente também solicita para o paciente fazer esse alongamento. A recomendação desses dois alongamentos é você fazer pelo menos 5 séries sustentadas por 30 segundos. Esse mesmo alongamento do alongamento cruzando o corpo em adução horizontal, nós também podemos fazer com o paciente em pé, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro fazer em
decúbito lateral justamente por causa da estabilidade que nós conseguimos usar entre a maca e o corpo do paciente contra a protração da escápula. Então, eu consigo alongar bem, consigo estressar bem a cápsula posterior do ombro, é o que eu estou querendo alongar nesse dado momento.